Bem, pessoal, e aí, tudo certinho com vocês? Eu quero mostrar aqui essa RB4011, que é lançamento da Microtik, né? Foi lançado no mês passado no boletim informativo, em setembro de 2018. Foi lançado outras coisinhas aqui, né? Outras novidades, mas sem sombra de dúvidas, essa RB aqui, essa 4011, foi a grande estrela desse boletim aqui informativo. E essa 4011, ela é sensacional. Vou mostrar aqui para vocês por quê. Né? Aqui tem todos os detalhes dessa 4011, mas eu vou aqui pegar o site da Microtik para a gente ver um pouquinho de contexto histórico e a gente vai entender por que essa 4011 é tão boa assim. Primeiro, nessa série, né, foi lançada a RB 2011. A RB 2011 ela custava, né, $109, ainda custa, e ela tem uma CPU de 600 MHz. Uma CPU de 600 MHz é muito pouco, né? Você consegue fazer pouquíssima coisa com essa 2011. Né? Não tem muitos cenários assim onde você pode usar ela, não é uma RB muito potente. É realmente baixo custo para você fazer ali operações básicas. Depois da 2011, e tiveram algumas versões dessa 2011, né? Uma custou $119, e depois disso lançaram a 3011, o que já foi um avanço muito grande. Por quê? Começou a custar $179, né? Só que a CPU já eram 2 cores de 1.4 GHz, muito mais potente, sem sombra de dúvidas, que a 2011, né? Que já era a RB principal, né? A primeira versão dessa série específica. E aí, depois da 3011, lançaram agora a RB 4011. Só que o mais impressionante é que a RB 4011, se você for ver aqui, é $199. Ou seja, $20 a mais que a 3011. Né? Aqui no Brasil vai chegar, não sei exatamente qual o preço que vai ser no Brasil, eu acho que ainda não tá vendendo essa 4011, não chegou aqui pra gente ainda, mas né, vai ficar obviamente mais caro. Só que da 3011 para a 4011, $20 de diferença. E a 4011 tem uma CPU, né, com 4 cores de 1.4 GHz, quad-core, ou seja, é o dobro da potência de uma 3011, por $20 a mais. Então realmente é surreal como que a Microtik conseguiu fazer um equipamento tão potente, tão interessante, com uma diferença tão grande do anterior. Né? Ou seja, ficou muito melhor e um preço muito acessível. Realmente o Microtik consegue fazer uns custo-benefícios assim muito bons. E essa 4011 ela tem a mesma CPU dessa RB 1100HX4, que é $299. Né? E entrando nessa RB 4011 aqui, a gente consegue ver mais detalhes dela, que é o seguinte: tem aqui a RB 4011 IGS-RM, né? Esse I vem de injector, quer dizer que tem uma porta, essa porta 10 aqui é um PoE out, ou seja, você pode alimentar outros equipamentos por essa porta aqui. Esse G é porque tem portas giga, nesse caso ela tem 10 portas giga, e esse S+, é porque tem uma porta de 10 giga. Ou seja, nesses modelos, 2011, 3011, em nenhum teve ainda uma porta de 10 GB. E essa versão lançou aí uma porta de fibra de 10 GB. E esse RM aqui é o Rack Mount, é para você poder montar ela dentro do rack, né, especificamente. E ela ainda tem o IPsec Hardware Acceleration, né, que é uma aceleração de IPsec feita no hardware, o que deixa a sua CPU muito mais leve. Você consegue passar muito mais banda IPsec, né, que é essa VPN que tem que criptografar, desencriptografar, então é um trabalho muito pesado para as RBs. Com essa opção a mais fica muito mais fácil você passar banda. E aí, o que acontece? Tem aqui todos os detalhes dela, né? RAM, 1 GB de RAM, é a mesma coisa que dos outros, né? Mas esse aqui a gente não precisa usar muito, geralmente já é otimizado. O que a gente mais presta atenção aqui é na CPU e nas portas, né? Ou seja, é um quad-core, 4 CPUs de 1400 MHz cada, e com 10 portas, e sendo uma a mais aqui de 10 GB. Essa é a grande surpresa dessa 4011 por $199. A gente consegue ver aqui também, deixa eu ver, o diagrama de bloco dela, acho que eu tenho uma imagem aqui. O diagrama de bloco é importante para a gente saber como que está definido, né? Como é que a gente vai usar as portas para passar a banda, ou seja, da porta 1 à porta 5, estão plugadas em um switch, um chip de switch específico que tem dentro dela, tem 2 chips. Então, dentro de um chip de switch, se eu quiser passar a banda da porta 1 até a porta 5, eu posso passar, se eu estiver usando, se eu colocar elas em
em um switch, né, em uma configuração de switch, uma bridge, por exemplo, nas novas versões, ele vai passar a banda que tiver que passar em wire speed, que a gente chama, que é na velocidade do cabo. E aí essas portas, se tiverem que se conectar na minha CPU, tiver que usar alguma coisa que demande da CPU, elas têm uma conexão de 2.5 GB. E também tem o outro agrupamento aqui, da porta 6 até a porta 10, que estão ligadas num outro chip de switch. E esse outro chip de switch tem uma ligação com a CPU de 2.5 GB. E a SFP aqui, claro, né, de 10 GB, tem uma ligação de 10 GB com a CPU. Esse é o bloco de diagrama de bloco dela. E também a gente tem aqui, quando a gente vai olhar uma RB dessa, tem os resultados, ou seja, quais são os resultados dela, né? Qual o throughput que passa por ela, qual a banda que eu consigo passar nela. E ele tem aqui dizendo tanto os resultados do IPsec, né? A própria MikroTik faz uns testes para saber, né, qual é o máximo que passa, então ele tem aqui todos os detalhes. E tem aqui também os detalhes da Ethernet, ou seja, se tiver em bridge ou se tiver em modo roteamento, né, quanto que vai passar de mega nessa sua RB, né? E tem as configurações específicas, se não tiver nada, ele estiver passando via FastPath, ou se tiver com alguns filtros de bridge, se tiver roteando e não tiver nada, ou se tiver alguns 25 controles de banda, Simple Queues, ou se tiver 25 regras de filtro, quanto que ele passa. Então você pode ver que aqui, ó, ele tem 3 níveis diferentes de pacotes, né? Pacote de 1518, de 512 e de 64 bytes. Numa rede, geralmente a gente tem um misto disso tudo, né? E aí ele diz quantos mega que vai passar. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, se ele estiver roteando com 25 regras de filtro, ele passa aqui 7.000 mega, ou seja, 7 GB. Se for pacote de 512 bytes, 2.500. Se for pacote de 64 bytes, 289 mega, né? Normalmente a gente pega o de 512 aí para ter mais ou menos uma noção quanto que ele vai passar. Mas essa RB aqui vai ser interessante tanto para você colocar como concentrador PPPoE, por exemplo. Se você for pegar a 1100 HX2, ela passa aí mais ou menos uns 600 clientes PPPoE, né? Já chegando a CPU dela já uns 50%, 60%. Claro que é muito genérico, né? Não tem como a gente cravar exatamente qual é quantos clientes a gente consegue botar nela, porque tem inúmeras variáveis, quanto de banda vai ter cada cliente, quais são os outros serviços que você vai estar usando. Se você estiver usando ela, o que ela consegue fazer também é usar ela para fazer NAT apenas, ou seja, NAT apenas na sua rede, ela também deve fazer essa função muito bem. E também para você colocar em pequenas empresas, por exemplo, em supermercados, em lojas, né, estabelecimentos específicos, escritórios, ela também vai efetuar um trabalho muito legal. Ela também tem uma outra versão dessa 4011, que é a versão com Wi-Fi, que justamente para você colocar dentro de um mercado, dentro de um escritório específico, essa opção é a opção muito boa. Ele tem aqui, é a mesma coisa, né, RB4011 IGS, e aí ele tem o IN, né, que é indoor, para você um modelo, é um case aqui de desktop para você deixar em cima da mesa, né, não para você botar no rack. E aí ele tem tanto 5 GHz quanto 2 GHz, né? O H vem de high, né, que é a potência, AC, que é 802.11 AC, tecnologia AC, tecnologia N, o Q vem de quad, que são 4 chains, né, em 5 GHz, e o D aqui vem de dual, que são 2 chains em 2 GHz. Mas tem todos os detalhes aqui embaixo aqui também, nessa tela. E a versão com Wi-Fi, ela é um pouquinho mais cara, deixa eu ver aqui. Ela é um pouquinho mais cara também, mas é bastante interessante. Deixa eu ver aqui, a versão normal aqui do rack é $199 e a versão com Wi-Fi é $249, ou seja, é um pouquinho mais caro, né, mas continua sendo muito interessante você usar ela. Realmente é uma RB muito legal. A MikroTik lançou, acho que não chegou ainda no Brasil, né, ainda não tem para a gente poder comprar, mas certamente quando lançar eu já vou querer ver alguma RB dessa ou configurar alguma RB dessa para ver ela já em algum cenário funcionando como concentrador PPoE, ou para você fazer NAT, para você botar em alguma empresa específica. Quem precisa de IPsec, então, que precisa ter uma VPN segura, aqui fica, realmente ela é sensacional. Então bem pessoal, essa aqui foi a RB4011, lançamento da MikroTik. Diz aqui nos comentários o que você achou dessa RB4011. Eu cheguei a mostrar também num outro boletim informativo, um outro lançamento que foi a Rex S.
né, que foi um outro microtik também lançado, muito interessante, muito bonito também. E esses microtiks lançados agora estão muito bonitos. Então, eu também já fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar linkado aqui para vocês checarem. E comenta aqui o que você achou dessa nova RB. E se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, dá like no vídeo, comenta aqui embaixo. Se estiver vendo esse vídeo no Facebook, marca alguém para ver esse novo lançamento da microtik e me segue lá no Instagram, @oissancam. E a gente se vê no próximo vídeo.